começar esse nosso bate-papo, falasse um pouquinho da FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil. Como é que ela é constituída? Qual é a razão de existir da FEPAL? Bom, a FEPAL é uma entidade geral que representa a comunidade, a diáspora brasileiro-palestina no Brasil, que é constituída entre imigrantes, refugiados e seus descendentes, na casa dos 200 mil no Brasil todo. A FEPAL existe desde 79, seu primeiro congresso aconteceu em 80, já fizemos 10 congressos, essa, portanto, é a 10ª direção, e agora vai haver, em breve, um novo congresso, o 11º, para eleger uma nova direção. A comunidade palestina está espalhada em todo o Brasil, a maior concentração dela está no Rio Grande do Sul, mas há comunidades importantes em várias partes do país. Essa comunidade começou a chegar no Brasil no final dos 1800, mais precisamente 1893, uma imigração massiva, e a missão da FEPAL é representar essa comunidade, essa diáspora aqui no Brasil, representá-la politicamente, socialmente, buscar fazer com que ela mantenha suas tradições, a sua língua, a sua cultura, bem como a conexão com a pátria-mãe, a Palestina, e, claro, a partir da diáspora, integrar a luta nacional palestina, que visa libertar a Palestina do apartheid, da ocupação, visa restaurar os direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, inclusive com o retorno dos 6,2 milhões de refugiados, resultado da limpeza étnica que se abateu sobre a Palestina 76 anos atrás, para que nascesse aquilo que hoje em dia as pessoas chamam do Estado de Israel, composto por estrangeiros levados à força, impostos à força ao povo palestino, e que promoveram essa limpeza étnica e fizeram com que a Palestina vivesse todo esse drama até hoje. Então, essa é uma das nossas tarefas, e, resumidamente, essa é a FEPAL. Walid, por que a faixa de Gaza, por que Gaza é considerada a maior prisão sem teto do mundo? Queria que você falasse um pouco sobre a área, a população de 2 milhões e pouco, deixasse mais claro para quem desconhece a questão. Por várias razões, mas duas, pelo menos, são fundamentais. Primeiro, que é uma das regiões do mundo mais densamente povoadas, com 2,2 milhões em pouco mais de 300 quilômetros quadrados, e ela é constituída de 73% da sua população refugiada de 48, ou seja, uma população que foi expulsa das suas terras, das suas casas e dos seus negócios, e teve roubada toda a sua história milenar e todos os seus pertences para que Israel nascesse. Então, essas pessoas que estão em Gaza hoje, 73% delas não são de Gaza, são de outras partes da Palestina e que foram expulsos pelos colonos eurojudeus, os sionistas, que inventaram para si um Estado fora da Europa e criaram um Estado etnocrático que promoveu essa limpeza étnica para ter uma pureza judaica. Em segundo lugar, porque essa população vive sob um cerco hermético há 17 anos, que impede que essa população se conecte com o mundo. Então, por exemplo, existem mais ou menos 2 gerações, os jovens e as crianças, que nesses 17 anos nunca saíram desse território porque são encarceradas por Israel. Nunca viram outro lugar, nunca foram para qualquer canto da Palestina ali do lado, mesmo tendo parentes 10 quilômetros distante dali. Essa população, em virtude desse cerco, vive ataques constantes promovidos por Israel, e essa parte da região da Palestina teve, até o presente momento, 22,3 mortos para cada israelense que morreu. Então, veja a desproporção e veja o quanto é absurdo se falar hoje em reação de Israel ao que quer que seja. Essa população tem apenas 4 horas, em média, diárias de eletricidade. Essa população tem apenas 10% da água que ela consome, a água chamada potável, considerada própria para consumo humano, segundo as Nações Unidas. Segundo as Nações Unidas, apenas aproximadamente 10% da população palestina é servida de saneamento básico. Imagino o que isso implica para a saúde. 56% da população palestina vive desempregada. A juventude, 75%. Perto de 70% a 80% da população palestina, especialmente a infantil, vive problemas psiquiátricos graves em virtude da ocupação, da matança e do bloqueio. Essa população palestina
vive na miséria, perto de 70% da população palestina da faixa de Gaza vive abaixo da linha da pobreza. Israel controla a entrada de alimentos e permite que entre apenas o mínimo de calorias admitido pela FAO e pela OMS. Essa população de Gaza quer retornar à Palestina e não pode retornar. Vive em verdadeiras favelas. Esta população quer os seus direitos. E é por isso tudo que a ONU emitiu um relatório há 3 meses passados, informando que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Bem como a própria ONU, mas diversas organizações de direitos humanos, essas grandes ONGs internacionais de direitos humanos, entre elas a Anistia Internacional, já disseram que esta população que vive na faixa de Gaza, bem como na Cisjordânia, bem como em Jerusalém Oriental e em toda a Palestina histórica, naquilo, portanto, que é considerado Israel, vive um regime de apartheid. Disse também que a população que vive em Gaza vive em uma condição análoga àquela situação vivida no passado sombrio em campos de concentração. Então, esta é a realidade de Gaza, este é o estopim de tudo o que acontece, e esta é a razão de não haver paz e haver morte permanente sobre a população palestina.